Você já teve tempo de falar com esse irmão abençoado que está aí do seu lado? Dá uma olhadinha para ele. Não deixa ele ver que você está olhando, não. Aquela de rabo de ouro assim. Olha para ele. Olha para o outro lado, Agora, sem assustar ele. Cuidado para não assustar ele. Diz assim: Pai Senhor. Não assusta, mano. Você é Pai Senhor, irmão. Está preparado? Vamos nessa viagem comigo hoje. Vamos ficar doidão aqui. Glórias a Deus. Abra aí a sua Bíblia. Do livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Se você vê que o irmão tem uma dificuldade, você ajuda ele. Não deixa ele ficar sem ver a Bíblia. Quando todos acharem, digam glória a Deus bem alto aí, para sacudir. Vai achando, vai dando glória a Deus. Amém, Jesus, glórias a Deus. Já está aqui no telão, não? Ainda não? Agora tá. Glórias a Deus. Quem não tiver o seu exemplar, pode colar aqui, tá bem? Hoje eu deixo. Eu vou ler e os irmãos apenas observem. Está escrito assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e também falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Verso 2: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, quer dizer, ainda que eu fosse um profeta de Deus e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que se transportasse os montes. Quantos podem ler aqui comigo? Ainda que eu tivesse o dom de quê? Mais alto. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. É muito profundo esse negócio, não é? E ainda que eu tivesse toda a fé, aquela fé que Jesus comentou de transportar montes de lugar, ainda que Jesus me desse todos esses atributos, se eu não tiver amor com o meu próximo, olha para ele de novo aí. Irmão, se você não tiver comunhão com o seu irmão, não adianta você profetizar, não adianta você querer saber dos mistérios de Deus. Irmão, se você não tiver comunhão, se você não repartir essa graça de Deus, esse culto não vai acontecer. O louvor não vai alcançar o seu alvo. A nossa adoração não vai passar desse teto. Eu vou te convidar agora para você fazer uma oração comigo. Estenda suas mãos assim para o alto. Senhor meu Deus, este é o momento propício, Pai. Está aqui um povo, Senhor Jesus Cristo, de coração aberto, Pai. Um povo ansioso, Senhor Jesus Cristo, para ouvir a Tua voz, Pai. A minha voz, Pai, Senhor Jesus Cristo, não convence o Teu povo, Pai. Pai, aquilo que o Senhor me ensinou, Pai, não convence o Teu povo, Pai. Pai, não existe reputação que vai convencer o Teu povo, Senhor. Senhor, a única coisa que nos convence, Senhor Jesus Cristo, é a Tua presença, é a
a tua palavra, é o teu Espírito Santo ministrando ao nosso coração, Senhor. Eu te convido, Senhor, a Jesus Cristo, que nesse dia de hoje, Senhor, toda a ciência, Senhor, a Deus maravilhoso, seja esmagada pela tua presença. Pai, toda a profecia seja, Senhor, a Jesus Cristo, esmagada pela tua presença, Pai. A tua presença, Senhor, a Jesus Cristo, seja constante, Pai. Seja, Senhor, a Deus maravilhoso, de uma forma, Pai, que inunda esse ambiente, Pai, com a tua glória. Deus, necessitamos ouvir, Senhor, a Jesus Cristo. Necessitamos, Senhor, a Deus maravilhoso, neste momento de adoração. Sentir que o Senhor paira neste lugar. Que o Senhor nos visita nesta noite, Senhor, com a tua glória. Com o teu poder, Senhor, a Jesus Cristo, com a sua transformação, Deus. Que o seu poder, Senhor, nos transforme, Senhor, a Jesus Cristo. Ministrando, Senhor, a Jesus Cristo, uma nova realidade de vida. Deus, que os nossos objetivos nesta noite sejam objetivos espirituais, Pai. Que, Senhor, Deus maravilhoso, o nosso clamor, a nossa adoração, o nosso altar, Senhor, a Jesus Cristo purificado aqui, tenha somente um Deus, tenha somente, Senhor, a Jesus Cristo, o Senhor como Deus, o Senhor como poderoso, o Senhor como forte, o Senhor como nosso guia, como nosso protetor, como nosso auxiliador, como aquele que faz, Senhor, a Jesus Cristo sobrenatural. Deus, visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Deus, a minha oração nesta noite, Pai, não é com muitas palavras, Pai. Pela bagada da fúria, mas nos visita, Senhor. Deus, nos visita, Senhor Deus. Deus, pela tua misericórdia, Pai, porque não somos merecedores, nos visita, Senhor, nesta noite. Cura as nossas feridas, Pai. Restaura, Senhor, as nossas vidas. Trabalha no nosso caráter. Nos dê, Senhor, a Jesus Cristo, uma posição, Pai. A posição que eu quero nesta noite, Pai, é a posição, Senhor, a Jesus Cristo, de adorador, Pai. Deus, que o corpo, Senhor, se reclina, Pai, diante a tua glória. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Toma conta, Senhor, Deus maravilhoso, da tua igreja. Toma conta, Senhor, a Jesus Cristo, dos levitas, Pai, dessa adoração, Senhor, Jesus Cristo. O teu povo, Senhor, Deus, aqueles que não falam tais em mistério sejam renovados. Aqueles, Senhor, Deus maravilhoso, que já não sente mais a tua presença. Oh, meu Pai, aqueles que já não acreditam, Senhor. Deus, nos traz a vida, Pai, traz a existência, Pai. Deus, faz os teus milagres, Pai. Opera os teus prodígios neste lugar, Pai. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Mas este lugar é seu, Senhor. Toma, Senhor, Jesus Cristo. Toma a bênção, Senhor.
aquele que quer adorar. Adorar. Aquele que pode mudar a sua vida, Yeshua. Comece a chamar por Ele. Comece a dizer: essa casa, eu deixo ela para você. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, o nome doce como teu, diga o nome dele. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, diga essa casa. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Esse é o momento de adorarmos a Ele. Eu não sei se você está entendendo. Nós temos aquele momento, proféticos. Ao derramar profético sobre esse lugar. Eu não sei quanto é você, mas o meu desejo é derramar diante dele, me derramar. Sai do seu lugar, se você quiser vir, se derrame diante dele aqui à frente no altar. Diga se eu sou teu. Sai do seu lugar, jovem, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Vem se derramar diante dele. Toda a igreja sai do seu lugar, quem quiser. Vem diante dele. Sai do seu lugar, você tem liberdade aqui é a casa do seu pai. Você é filho. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Se derrame diante dele, diga: eu vim aqui para te adorar. Eu sou teu, eu entrego a ti.
Esse é o momento em que você coloca diante dele tudo aquilo que tem tirado o seu foco. Porque eu já posso ver os filhos chegar. Os filhos estão chegando diante dele. Os filhos já estão vindo, já estão chegando. Eu não sei quanto a você que está aí atrás. Eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus está fazendo, mas eu quero te dizer. Rasga o seu coração, não suas vestes diante dele. Ele conhece o seu coração, ele conhece a sua história. E a sua história é uma história de vitória, porque Paulo diz que nós já estamos assentados com ele nas regiões celestes. Ou seja, nós não estamos nesse nível aqui no mundo, nem onde Satanás está. Nós estamos acima dele, porque estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestes.
fechados, põe a mão no seu coração. Senhor, nessa hora, Senhor, nós cremos, Senhor, que é um momento, Senhor, um momento profético neste lugar. Pai, nós cremos que esse ambiente está favorável para o milagre acontecer, porque estão verdadeiros adoradores neste lugar. Deus, eu sei que muitos estão aqui, Senhor, porque entendem, Senhor, entendem a tua grandeza, entendem sobre a tua misericórdia, Pai. E nesse mover, Senhor, nós queremos te dizer que nós não estamos aqui porque queremos algo de ti, Senhor, mas porque é prazeroso estar contigo, Pai, em todo lugar, a todo momento. Porque não há prazer, Senhor, a não ser em ti, Pai, e desfrutar da tua companhia, Senhor. É algo prazeroso para nós, Senhor. Que cada coração aqui, Senhor, cada vida representada, possa entender e sair daqui hoje com a certeza do seu coração, que são filhos e filhas que estão sentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Tira a nossa mentalidade de mendigos espirituais, mas coloca a mente de filhos, porque Cristo diz, vós teis a mente. Paulo diz, vós teis a mente de Cristo, a mente de filho. Tudo aquilo, Senhor, que prendia no Senhor, tudo aquilo, Senhor, que trazia confusão em nós, Pai, nós pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo leve, que Ele venha tirar, que Ele venha tirar, que Ele venha tirar para bem longe, porque nós queremos somente aqui a presença do teu Espírito. Comece a clamar, diga bem baixinho assim, ó. Só tu és santo. Diga a Ele. Falando para mim que era isso. Esse aí é Todos os teus filhos. Pode ficar à vontade. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Hashem, Hashem, abençoa esse lugar, Hashem. Jesus, só tu és santo. Só tu és santo. O Senhor está curando neste momento. O Senhor está curando ansiedade, curando doenças no físico, no espírito. O Senhor está curando. O Senhor está curando depressão agora. Ele me diz que eu estou curando. Grilhões estão sendo quebrados. Cárceres mentais. Só tu és santo. Quem reconhece isso diz. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia! Esse lugar.
Levante as suas mãos. O pastor Erivaldo, ele é amigo do Adriano, né, de muito tempo, né, Adriano? E Adriano disse que teria um amigo dele que estaria aqui na Europa, né? E queria muito nos conhecer, e é um prazer, pastor Erivaldo, ter o senhor aqui conosco nessa noite. O pastor Erivaldo está trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Eu gostaria que, como filho e filha, você estendesse as suas mãos sem ira, sem contenda, mãos limpas, e abençoasse a vida dele, a família dele, para que Deus possa abrir todas as portas, para que Deus use, mova céus e terras na vida dos teus servos. Nós pedimos, Senhor, nós colocamos a vida do teu servo diante de ti, Senhor. E o Senhor conhece o coração do teu filho, Pai, como ninguém conhece. Oh, Pai, eu não sei aquilo que ele precisa neste momento, mas tu sabes. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem uma palavra de vida que vai sair da boca dele para cada um de nós aqui nesta noite. Então usa ele conforme o teu querer e a tua vontade, não para aquilo que nós queremos ouvir, mas para aquilo que o Senhor tem para nós. Porque é melhor a correção aberta do que o amor que não traz correção, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Vem cá as criancinhas. Desculpa, pastor, que eu tinha esquecido. Nossa, esse negócio é crescer ali. Crescer e multiplicar, mas não é desse jeito não, gente. Pelo amor de Deus. A gente faz filho, né? Tem televisão na casa de vocês, não? Senhor, estenda as suas mãos aqui novamente. Abençoa, Senhor, cada pequenino deles, Senhor. Senhor, nós cremos que aqui está o presente. Aqui está o futuro e o presente da igreja, Senhor. Ó Deus, que só possa trazer sobre a vida deles, Senhor. Ó Deus, proteção. Que ninguém venha tocar nesses pequeninos, Senhor. Que eles sejam guardados do mundo de tanta maldade, Senhor. Que eles sejam protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vos salvo com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, eu estou feliz em estar com vocês esta noite. E desde já peço terminar aqui os meus agradecimentos ao pastor Marcelo. Obrigado pela receptividade, pela cuidado e por ele estar fazendo a exposição da Santa Palavra de Deus. E para mim é sempre uma honra. Eu me sinto honrado cada oportunidade que o Senhor me dá para poder compartilhar da sua palavra. Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo também, o Adriano, esse servo do Senhor que nos conhecemos já ao longo de muitos anos ali do Brasil. Ele congregava numa igreja próximo a onde nós residíamos ali e tivemos também a oportunidade de trabalhar juntos, né? Também durante algum tempo lá no estado de São Paulo. Para mim é uma honra, né, poder adorando a Deus, né, aqui dentro da Europa, aqui em Portugal. Eu sempre estive envolvido com missões. O Senhor me chamou assim na minha adolescência para o campo missionário e não foi fácil aceitar, porque missões não é fácil, né? Pregador que quando tem oportunidade de falar de missões só fala a respeito de rosas, ele acho que está faltando alguma coisinha, né? Porque todas as rosas também têm os seus espinhos, né? E o Senhor me levou ao campo missionário ainda na minha juventude, sou jovem ainda, lógico, mas podem tomar os assentos, mas eu pensava na época em trabalhar, em ganhar dinheiro, comprar carro, casa, constituir família, e quando estivesse na casa dos 50, quem sabe a gente ia sair para o campo missionário. Mas o Senhor falou, não é desse jeito que eu te quero, é da minha forma,
A princípio foi difícil, né? Porque tive que brigar com Deus durante 6 anos e, por incrível que pareça, Ele ganhou a briga e tive que me render aos pés da cruz e aceitei a obra missionária. Passamos por 32 países fazendo missões, Europa, Ásia, continente africano, Oriente Médio, e Deus foi muito generoso para comigo, porque me deu o privilégio de morar durante algum tempo na França, também na Alemanha, durante 1 ano na Alemanha, quase 1 ano e meio em Israel também. Deus foi bastante generoso para comigo. Não foi fácil, porque você fazer missões na teoria é uma coisa, na prática muda um pouquinho, né? Na prática é meio diferente, é um pouco diferente. E o Senhor me deu experiências lindas, extraordinárias. E agora veio uma criança, né? E eu falei assim: Senhor, permita-me agora parar, sentar, ouvir, né? Porque a gente dedicamos toda a nossa vida, a nossa juventude no campo missionário. E agora eu quero muito curtir a minha família, o meu filho, né? Quero me estabilizar num lugar, e esse lugar nós escolhemos Portugal para residirmos e darmos procedimento àquilo que Deus tem para nós. Embora não está no meu coração mais, né, ficar viajando para lá e para cá, ausente da família, não está mais no meu coração, mas também não serei negligente ao chamado. Se o Senhor falar: filho, faça as malas e vai a tal lugar, eu estou pronto a atender o chamado, porque para isso fui chamado. O Senhor, além de ter nos dado o privilégio de viajar por tantas nações, também me deu alguns privilégios dentro da nossa pátria lá no Brasil, né? Porque temos um certo prestígio dentro da nossa nação, pregando em grandes eventos também, e também participando de alguns programas de TV, né, em debates, e Deus tem nos abençoado. Mas agora eu quero mesmo sentar como vocês estão sentados e receber um pouco, aprender um pouco mais, né? Até porque a Bíblia nos ensina, né, sermos sempre tardios, né, em estar falando, mas estar pronto sempre a ouvir, né? Então, para mim, ouvir qualquer um de vocês, para mim seria um grande privilégio, estar aí sentado ouvindo, sendo ministrado. Mas, como foi me dada a oportunidade para estar compartilhando da palavra do Senhor, eu tenho imenso prazer em compartilhar convosco aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Se você tem o exemplar da Bíblia Sagrada, abra em livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 8. Enquanto você acha, eu falo algumas coisas. A minha esposa mandou uma saudação a toda a igreja. Ela não está presente porque ainda está no Brasil, mas possivelmente até o próximo mês ela estará comigo aqui, né? E o meu filho, com certeza, estaremos aqui para adorarmos a Deus junto com toda a igreja. Minha esposa é uma bênção de Deus que o Senhor colocou nos meus caminhos. Ela também é cantora evangélica, está em processo de gravação de um CD lá no Brasil, e em breve ela estará conosco também e apresentando o seu trabalho, o seu ministério, servindo ao Senhor com o seu ministério e talento que Deus assim lhe concedeu. Mas ela mandou um grande abraço e uma saudação a toda a igreja, ok? Todos encontraram? Amém. Diz assim o texto sagrado, ou o verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu irei ler mais a segunda vez, para que você possa gravar esse verso no seu coração. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, esta palavra
o Senhor colocou no meu coração ao decorrer da semana para estar compartilhando com vocês aqui. Este texto, embora um texto bastante conhecido, uma palavra bastante conhecida, é o verso áureo dos pregadores de avivamento, não apenas dentro do nosso Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Quando se fala em avivamento, já corremos logo para Atos capítulo 1, versículo 8, ou para Atos 2. E dentro desse texto sagrado, dentro desta revelação que o Senhor me deu, hoje o Senhor vai dispensar 3 unções sobre a nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que a vida de algumas pessoas irá mudar de uma forma extraordinária depois de hoje, porque esta é a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Agora, se você analisar o contexto histórico, você vai ver que este texto, ou o livro de Atos, ele foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas, ele escreve o livro de Atos e também ele é o autor do livro que leva o seu nome, Evangelho segundo escreveu Lucas. Uma coisa que me chama a atenção é que esse cidadão por nome de Lucas, ele exercia a função atuava-se na área da medicina, e um belo dia esse homem, não sei se no seu local de trabalho ou nas ruas de Jerusalém, quem sabe, ele começa a ver o apóstolo Paulo, que era uma pessoa não de boa aparência, segundo o contexto histórico. A aparência dele não era lá aquelas coisas, mas ele era um homem extraordinário. Ele tinha uma autoridade que eu jamais vi em outro ser humano. Ele tinha uma graça, uma unção, uma autoridade tão grande que até os lenços e aventais de Paulo eram levados a terras distantes, colocados sobre enfermos, e eles eram curados. E os oprimidos eram libertos de qualquer tipo de opressão maligna. Era um homem extraordinário. Paulo, ele não aguentava ver um paralítico, que ele já tinha autoridade para mandar o paralítico levantar e andar, e assim acontecia. Cego também enxergava, ressuscitar mortos também era uma das atividades do ministério do apóstolo Paulo. E esse homem, eu não sei se pregando, eu não sei se ensinando, eu sei que ele estava fazendo a obra do Senhor. Quando Lucas, observando Paulo pregar, vendo as coisas que aconteciam no ministério de Paulo, então ele se levanta e faz uma reflexão da sua vida. Eu gastei parte da minha infância, da minha juventude, aprendendo a arte da medicina, mas eu nunca fiz um mudo falar, eu nunca fiz um surdo ouvir, eu nunca fiz um paralítico andar. Mas esse homem que não tem uma boa aparência, apenas com o poder da sua palavra, pessoas são libertas, paralíticos levantam e andam, mudos falam, surdos ouvem, leprosos são purificados. Que autoridade é esta? Irmãos, Lucas, ele fica espantado com a tamanha autoridade que está sobre Paulo. Então automaticamente ele vem a Paulo e se entrega aos braços de Cristo. E quando ele se achega a Cristo, então Paulo, como um bom líder, ele não apenas prega, um bom líder, ele não apenas tem uma palavra de avivamento, mas um bom líder, ele sabe preparar bons obreiros também. Aleluia. Ele sabe consolidar as pessoas também. Um bom líder tem autoridade não apenas para pregar, mas para preparar pessoas para o ministério. Aí penso eu que Paulo, quando olha para Lucas, pensa assim: olha, esse cidadão tem um futuro brilhante, através do ministério vou prepará-lo para a obra missionária. Nós precisamos pegar alguns exemplos da Bíblia Sagrada para aplicar dentro do nosso ministério. Irmãos, eu tenho uma coisa comigo. Na minha concepção, se a minha vida não influenciar pelo menos uma pessoa, então o meu ministério é um ministério falido. Então o meu ministério é um ministério reprovado, não é um ministério aprovado pelo Senhor.
porque a minha vida precisa influenciar outras vidas também. Esses dias eu fui pregar num trabalho lá no Brasil. E quando eu estava no altar, eu fiquei incomodado, porque em uma das extremidades do altar estava um irmão, um pastor, um jovem pastor, e ele ficava me olhando, olhava, abaixava a cabeça, aí olhava de novo e aquilo começou a me incomodar. Eu olhei para o sapato, olhei e eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo nada. E o pastor dirigindo o culto, e de repente aquele jovem pastor chamou a atenção do pastor da igreja e falou, pastor, eu posso falar alguma coisa? E o pastor olhou para ele e falou assim, filho, depois você fala, agora eu preciso dar continuidade. Não, pastor, eu tenho que falar agora. Aí ele olhou, o pastor falou, então venha, fale rápido e rápido as palavras. E ele veio e falou assim, escuta, eu quero fazer uma pergunta. Não me leve a mal, pastor, mas você é o pastor Ney, é o irmão Ney lá do Cangaíba? E eu olhei para ele e falei assim, sou eu sim. É lógico que um pouquinho diferente, né? Cresci um pouquinho para os lados, né? Para frente. É normal em alguns momentos da nossa vida, mas sou eu. E ele olhou para mim e falou assim, pastor, se hoje eu sou pastor, eu devo meu ministério a você. Porque há 20 anos atrás, você chegou no círculo de oração da irmã Noêmia, lá no Cangaíba, na Igreja Unida. E você chegou por volta da 1h da tarde. Eu estava naquele culto de consagração que era o dia inteiro, terminava às 5h da tarde. E você chegou a 1h da tarde no culto, e você dobrou o joelho bem no banco da frente, onde eu estava sentado. Você ficou à minha frente. Eu falei, não me lembro desses detalhes, mas eu tinha o hábito de ir nesse ciclo de oração. E ele falou, pois é, eu estava sentado ali no banco, você ajoelhou à minha frente, e você começou a orar. E passou 1 hora, você estava orando. Passou 2 horas, você estava de joelho dobrado. Deu 3 horas e você ainda estava de joelho dobrado. E você só levantou na hora da mensagem. E eu falei, Deus, eu não sou crente não. Eu preciso aprender a orar. Eu preciso aceitar o Senhor de novo. E ele olhou para mim e falou, pastor, a tua vida influenciou a minha vida, a minha história. Eu não tenho o hábito de fazer contabilidade das pessoas que são libertas e salvas. Não tenho esse hábito que alguns amigos meus têm, né? Eles ministram, se uma pessoa se entrega, ele vai lá no Facebook, hoje uma alma se entregou a Cristo, aleluia. Só falta colocar aplausos a mim, porque eu fui cara. Ao máximo. Eu confio na contabilidade do céu. Ela tem certeza que ela não vai falhar. Ela não vai falhar. Mas por onde tenho passado, o Senhor tem levantado frutos. Por onde tenho passado, tenho visto Deus agir, Deus atuar. E eu louvo a Deus porque ao pouco que eu recebi do Senhor tem influenciado algumas pessoas em redor do mundo por onde nós temos passado. E eu olho para a vida de Paulo, ele não só influenciou na sua época, mas ele continua inspirando e influenciando pessoas até hoje. Aleluia. Paulo, ele pega Lucas e fala assim, Lucas, vem aqui. Ele senta com Lucas. Ele prepara Lucas. Ele ensina Lucas. Ele dá todas as informações necessárias para Lucas ter um ministério próspero e abençoado. Lucas abandona a arte da medicina e passa a buscar a presença de Deus. E passa a comer a Escritura Sagrada. É quando ele está, irmãos, o crente quando está cheio de Deus, ele não aguenta ficar de boca calada. O crente quando está cheio do Espírito Santo, ele não aguenta ver uma pessoa do seu lado que ele já se sente incomodado, já dá um negócio por dentro, ele já quer falar de Cristo para a pessoa e é uma maravilha. Lucas, ele era desse jeito. Depois que ele estava preparado, ele encontra-se com uma pessoa da classe alta grega, Teófilo,
não me conte mais. Eu não apenas vou lhe contar, mas eu vou escrever por detalhes tudo que eu vi desse cidadão. E Lucas agora começa a escrever o livro que leva o seu nome. E se você analisar o capítulo 1, ele escreve o livro endereçado a uma pessoa, ao excelentíssimo Teófilo. Teófilo, quando lê o livro que ele escreveu, que levou o seu nome, ele leu, releu, mas não foi o suficiente para encher ele, para lhe dar certeza daquelas coisas. E ele pede mais alguma coisa, traga mais alguma informação. Lucas, ele vai pesquisar, ele vai consultar os apóstolos. Aí ele vem aqui no versículo 1 do capítulo 1, ele vem com umas palavras lindas, dizendo assim: olha, eu já me informei de tudo a respeito desse homem chamado Jesus, as coisas que ele fez. Ele começa a falar: eu tive o cuidado de trazer todas as informações necessárias para que você não tivesse dúvida daquilo que eu estou falando para você. Então o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele foi escrito com uma única finalidade, sabe qual é? Evangelizar uma pessoa. Eu vou lhe dar um conselho aqui hoje. Nunca saia despreparado para evangelizar alguém. Prepare primeiro o material, prepare primeiro o texto, prepare primeiro a palavra. Escolha o texto que você vai usar, leia o texto, estude o texto, tire todas as informações necessárias, ore, se consagre para você ir levar aquilo que Deus colocou no seu coração. Vá preparado, para não ser pego despreparado, para não ser surpreendido por alguma pergunta que você não tem a resposta. Então vá preparado. Mas observe bem, é apenas uma palavra introdutória. Lucas, ele escreve o livro que leva o seu nome e o livro de Atos. E ele vem aqui no capítulo 1, versículo 8, trazendo-nos esta revelação: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Eu estava lendo um livro, seu escritor, um homem por nome de Leon Tucker. Esse homem define o livro de Atos em 3 palavras. O livro tem 28 capítulos, mas ele define em 3 palavras. Sabe quais são? Primeira, ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito, e a descida do Espírito é seguida pelo crescimento da igreja. Sabe o que é ascensão? Eu estava lá em Israel e fui levar um grupo de brasileiros que foram ali na casa onde residia, passaram os dias comigo, e ele falou: pastor, nos leve a fazer um tour. Eu falei: bora lá. Entramos no carro e fomos a Jerusalém. Estamos andando lá em Jerusalém. Depois os levei ao Monte das Oliveiras. E estamos andando no Monte das Oliveiras. De repente passamos por um lugar que é uma circunferência, um muro alto. E bem no meio daquela circunferência não tem nada, tem apenas uma cúpula redonda. E eles pararam e falaram: pastor, o que é isso aí? Eu olhei para ele e falei assim: olha, parece que não é nada, mas vamos entrar para mim explicar para vocês o que é isso. Dentro daquele terreno não se pode construir nada, mas dentro daquela cúpula redonda está no solo um pedaço de rocha com um vidro protegendo. E segundo alguns historiadores, Cristo estava ali depois da sua ressurreição. No final dos 40 dias, aparecendo aos apóstolos, ele reúne os apóstolos, 520 testemunhas oculares, e ele está sobre aquela rocha, dizendo: ei, filhos, não vos ausenteis de Jerusalém, mas permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vão para lá, permaneçam orando, buscando
irmãos. Jesus está dando as últimas instruções. 520 testemunhas e o poder do Espírito Santo o envolve, da cabeça aos pés. E segundo alguns historiadores, aquelas marcas que tem ali era exatamente onde estavam os pés do nosso Senhor. O poder do Espírito desafia a lei da gravidade e Jesus começa a levitar em pleno, diante de 520 testemunhas. Ele vai levitando, levitando e vai subindo, subindo até que uma nuvem o oculta e todos estão assim. 2 anjos aparecem, varões de Galileu, porque vocês estão olhando para cima. Este Jesus que está sendo recebido lá em cima agora, um dia ele vai voltar nesta mesma rocha, ele vai pisar nesse mesmo lugar. Agora vocês voltem para Jerusalém e permaneçam lá. Oi, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Presta atenção. Com a subida de Cristo, a ascensão de Cristo, os discípulos vão para Jerusalém. Entram dentro do cenáculo. Sabe o que é cenáculo? Uma sala para 100 pessoas, onde eles fizeram a última Santa Ceia. Eles entram dentro do cenáculo e estava a janela fechada, a porta fechada, tudo fechado, não tinha ventiladores, não tinha ar-condicionado, estava tudo fechado. E eles estão clamando, buscando. Primeiro dia, segundo dia, cadê a promessa? Onde está a promessa? O Senhor prometeu algo para nós. Cadê, Senhor? Onde está a promessa? Tem gente que é impaciente, não é verdade? O Senhor fala uma coisa para a pessoa e a pessoa pega e clama primeiro dia, segundo dia, primeira semana, segunda semana, mas daqui a pouco não. Acho que nem foi Deus que falou, porque já faz tanto tempo, já passaram-se 2 semanas e Deus não cumpriu ainda. Alguns foram embora, mas eles permaneceram ali. Onde está? 2, 3, 4, 5 dias e nada, 6 dias e nada, 7 dias e nada, 8 dias e nada, mas eles estão ali. Onde está? Cadê a promessa? O Senhor nos prometeu. Irmãos, só desista de buscar algo que Deus te prometeu o dia que Ele cumprir a promessa. Enquanto a promessa não se cumprir, não é tempo de parar de orar. Tem que permanecer buscando. Está entendendo? 9º dia, 10º dia, Jerusalém estava cheia, tinha mais de 15 pessoas de outras nacionalidades ali em Jerusalém. Quando de repente, 10º dia, tudo fechado. Sabe o que é um vento veemente impetuoso? Não é uma brisa. É um vento, já sabe, no Brasil a gente vê muito isso, aquele vento forte que parece que ele está assobiando. Isso é um vento veemente impetuoso. Aquele vento chegou, entrou dentro daquela sala, do nada, com portas fechadas, com janelas fechadas, aquele vento começou a soprar do nada. Irmãos, existe uma palavra aramaica. Você sabe que palavra é essa, mas você não sabe que é uma palavra aramaica. E você até pronunciou algumas vezes. Os ilusionistas utilizam constantemente abracadabra. Sabe o que é isso? Criar alguma coisa do nada. O único ser que cria alguma coisa do nada chama-se Deus eterno e ninguém mais. Oh, glória. Aleluia. Ele é o único ser que pode criar alguma coisa do nada. Está entendendo? Aleluia. Do nada, o vento começou a soprar. Irmão, judeu é complicado. Preste atenção. Judeu não acredita em manifestação de Deus se não for por meio do fogo. Aí Deus falou assim, sabe de uma coisa? Para não ter sombra de dúvida, vou dar a mesma visão para todos. Aí todos eles tiveram a mesma visão, línguas repartidas como um de fogo, caindo e pousando sobre cada um deles. Onde caía e pousava, a pessoa começava a falar em outras línguas. Uma coisa fenomenal. E aquele vento soprando para lá e para cá.
E eles sendo cheios do Espírito Santo, a ponto de ficar como se estivessem embriagados. Naquele dia, Aleluia. gostei da palavra que nosso amigo Adriano leu aqui hoje. Ainda que falasse em línguas, dom de profecia, a língua dos anjos. Sabe o que eles falaram aqui nesse dia? Não foi as línguas dos anjos. Deus colocou 17 idiomas na boca deles. Pastor, Deus faz isso é muito mais. Tem uma cidade lá em São Paulo por nome de Limeira, cidade de Limeira. Eu fui pregar num evento lá. A igreja é muito grande. Estou pregando e o Espírito de Deus falou comigo: filho, está vendo aquela irmã no meio da multidão? Eu falei: estou vendo, Senhor. Diga para ela que eu coloco o idioma nos lábios dela agora. Eu olhei para a irmã e falei assim: irmã, Deus vai colocar o idioma nos seus lábios aqui agora, senão vai derramar aqui. Deus vai colocar um idioma nos teus lábios agora, o Senhor me disse. A irmã olhou para mim assustada e começou a falar em línguas estranhas. Para mim ela falava em línguas estranhas porque eu não entendi uma palavra que ela falou. Mas ela começou a falar em japonês. Começou a falar em japonês. E a igreja explodiu em glória. Eu não entendi muita coisa. Eu falei assim: ela está sendo renovada, alguma coisa assim, está falando em línguas estranhas. Quando terminou o culto, aí ela mandou o recado: diga ao pastor, para quando terminar de orar pelas pessoas, ele vai jantar na minha casa hoje com o pastor e os obreiros que aí estão no altar. Aí vieram me avisar: pastor, quando tu terminar, vai jantar na casa da irmã que recebeu o renovo de Deus. Eu falei: amém, vamos lá. Terminei de orar e fomos para a casa da irmã. E quando cheguei na casa da irmã, olhei para a mesa, culinária japonesa, peixe de todas as espécies. Eu falei: meu Deus, cheguei perto do céu, melhor que aqui só no céu. A irmã olhou para mim e falou: pastor, sabe por que eu te chamei aqui? Eu falei: sim, para jantar. Não, pastor, essa não é a questão, a janta é o de menos. Para lhe contar um testemunho. Eu falei: o que foi, filha? Pastor, eu trabalhei muitos anos num restaurante de comida japonesa. Só que eu trabalhava na cozinha. Aprendi toda a culinária japonesa, a arte da culinária japonesa, aprendi praticamente tudo. Mas tem um problema. Depois de muitos anos de trabalho, meus patrões fecharam o restaurante e foram embora para o Japão. Foram para Tóquio. E eu fiquei desempregada. Orava ao Senhor durante muito tempo, pedindo ao Senhor que abrisse uma porta para mim. E o Senhor não me respondia nada. E um belo dia, eu estava orando e falei: Deus, tu vai deixar eu perecer? Estou com contas atrasadas, não tenho dinheiro, acabou tudo, não tem mais nada. O Senhor falou comigo: pastor, o que tu sabe fazer? Eu falei: Senhor, eu não sei fazer nada, a não ser comida típica japonesa. O Senhor falou para mim: pastor, abre um restaurante de comida típica japonesa. Pastor, eu abri o restaurante. Dentro de pouco tempo, eu estava com um grande problema. O restaurante tinha que marcar hora para as pessoas almoçarem e jantar. Só que o maior problema é que 90% dos meus clientes tudo japonês. E eu não entendia nada que eles falavam, pastor. Pastor, quando o Senhor me chamou ali na frente, falou que Deus estava colocando o idioma nos meus lábios, eu comecei a falar em japonês ali na igreja. Pastor, eu não acreditei no que estava falando, corri para casa antes da bênção apostólica. E quando eu cheguei em casa, eu peguei a agenda, liguei para Tóquio e comecei a falar com a minha ex-patroa em japonês. E ela perguntava: onde você aprendeu um idioma desse? Sem gíria nenhuma. Quem te ensinou? Qual foi a universidade de idiomas que você aprendeu? Ela: não, eu acabei de receber na igreja, Deus me deu. Você não tem ideia de quem é Deus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer por você. Acredite nisso. Deus é capaz de mudar as leis de um país para beneficiar você. Deus é capaz de mudar as estações, o clima, qualquer coisa, para atender um filho seu. Nós precisamos ser um pouco mais crente. Pode acreditar. Eles receberam 17 idiomas. Sabe por que eu sei disso? Conte aí em Atos 2, para você ver quantos
quantas pessoas estavam visitando Jerusalém naquele dia. E todos os visitantes ouviam eles falando no idioma do seu próprio país e perguntavam: como pode? Não são eles galileus porque falam na nossa língua? O Espírito de Deus está mandando eu perguntar e eu irei perguntar: existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ele pode, olhe para mim aqui. O milagre que você precisa, Deus pode. Aleluia! O milagre que você precisa, Deus pode. Acredite nisso. Aleluia. Preste atenção. Com a descida do Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Deu-se a expansão da igreja. Na primeira ministração de Pedro, quase 3.000 almas. Todos os dias acrescentava o Senhor o número dos salvos. Mas olhe para mim aqui. Vamos dar um tema para essa mensagem. Chamados para ser testemunhas. Quantos de vocês aqui foram chamados para ser testemunha? Você foi chamado não para ficar sentado no banco, não apenas para vir participar de uma reunião. Você foi chamado para uma finalidade: ser testemunha autêntica de Jesus Cristo, onde você estiver. Temos que ser testemunha na igreja. Pastor, isso é fácil demais, a gente se reúne, é verdade. Agora, ser testemunha na rua, ser testemunha no trabalho, ser testemunha na faculdade, ser testemunha na roda dos amigos. Ah, pastor, é complicado. Não é não, filho. Você pode apagar todas as luzes que iluminam esse ambiente. Se você acender uma pequena luz, por menor que for a luz, a lâmpada, ela vai se destacar no meio. É verdade. Da treva. Está entendendo? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Preste atenção. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Ser testemunha aqui é bom e é fácil. Mas ser testemunha na Judéia e Samaria é um pouco complicado. Sabe por quê? Porque ser testemunha aqui é fácil. Ser testemunha no nosso bairro é fácil. Na rua da casa onde residimos é fácil. Mas ser testemunha em todo o bairro onde mora é complicado. Ser testemunha na Judéia é complicado. A Judéia fala dos bairros circunvizinha. Samaria também fala das cidades próximas. E ser testemunha aos confins da terra. Eu disse que Deus teria 3 unções para derramar sobre nós aqui hoje, sim ou não? Eu preciso fazer uma pergunta, porque eu não vou passar do horário. Eu gostei de vocês e eu quero que o pastor me dê outras oportunidades aqui. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção. Uma pessoa ou algumas pessoas que olha para si e fala assim: pastor, eu não gostaria de ser testemunha, acho que eu não tenho essa vocação para ser uma testemunha na Judéia, em Samaria, mas olha, para ser uma testemunha aqui em Jerusalém, pastor, conta comigo. Será que nós temos alguém aqui que gostaria de ser testemunha em Jerusalém? Aqui na igreja, na sua casa, no bairro onde você mora, tem alguém que gostaria de ser uma testemunha fiel de Cristo? Eu quero te conhecer. Tem um sinalzinho com a mão. Só você que quer ser testemunha. Não pode sair para fora, mas quer ser testemunha aqui na escola, no bairro onde mora, no meio da família. Nós temos algumas pessoas, que maravilha. Daqui a pouco eu vou te chamar aqui à frente. Agora, alguns de vocês aqui gostariam de ser testemunhas em outros estados? Algum lugar afastado da sua zona de conforto? Nós temos alguém? Deus olhar para você e falar assim: filho, eu quero te mandar lá, eu não sei como é que se chama aqui, zona norte, zona sul, leste, oeste, não sei. Mas se o Senhor falar assim: olha, eu quero te mandar para um lugar que talvez nem todos gostariam de ir, você aceitaria o desafio?
Eu lembro que quando me converti, o Senhor falou assim: filho, eu vou te levar nos 4 cantos da terra. E eu cantava aquele hino 515 da harpa cristã. Não sei se vocês conhecem. Se pelos vales eu peregrino vou andar, irei com meu Senhor para onde Ele for. Cantava esse hino todo dia, em casa, na igreja. Ai, irmãos. Quando chegou o tempo do cumprimento, eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque pregar na igreja é tão bom, mas você está no meio da guerra, no meio do conflito, bomba passando por cima da cabeça, bomba explodindo, chão tremendo, som de rajada de metralhadora. Porque Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Meu país é livre. Está entendendo? Não é fácil. Você está pregando, daqui a pouco você ouve som de pedras arrebentando todas as vidraças, as irmãs correndo para se esconder nos fundos da igreja, e você se cobre a cabeça para se proteger das pedras, mas ela atinge seu corpo, atinge os irmãos. É complicado. Mas quando o Senhor envia, Ele garante. Ele garante. Você está dormindo, a sirene do país toca, 3 horas da manhã, e você sabe que tem bomba vindo para atingir o prédio onde você está dormindo. Você tem que correr para o quarto antibomba. Aqui não temos esse tipo de problema, né? Estou falando de missões transculturais. Se o Senhor apontasse o dedo para você e falasse assim: filho, eu quero te mandar para um lugar um pouco distante, para outras nações, para a missão transcultural, você estaria preparado? Você aceitaria o desafio? Alguém aceitaria o desafio de fazer missões transculturais? Temos ali alguns candidatos que aceitariam. Aleluia. Eu estava em Israel, na cidade de Batino, quando de repente o telefone toca e uma pessoa do outro lado da linha falou assim: pastor, você que é o pastor Erivaldo Dias? Eu falei: sim, sou eu. Pastor, pelo amor de Deus, me socorre. O que está acontecendo? Pastor, estou no Líbano. No Líbano. Mas quem te deu o meu número, pastor? Não sei, pastor. O seu número apareceu na tela do meu celular. Eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus socorro, quando de repente na tela do celular apareceu o seu número e uma mensagem: liga para o meu servo e diga que eu, Senhor, mandei ele vir buscar vocês aqui agora. Deus cuida. Amém. Mas tem que estar apto, tem que estar preparado para aceitar o desafio. Eu disse que tinha 3 unções sobre Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eu quero convidar as pessoas aqui que aceitam o desafio de sair para o campo missionário, de receber essas unções. Não fique assustado, mas se você quiser, se coloque de pé e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Uma certa vez eu estava evangelizando lá no centro de São Paulo, e antes de sair de casa eu fiz uma oração juntamente com o irmão Eide e o irmão Zé Carlos. Zé Carlos, pensa num homem abençoado. Ele não sabia falar uma palavra correta, mas pensa num profeta de Deus. Ele profetizou todo o meu ministério. E eu louvo a Deus pela vida do Zé Carlos. E a gente estava em casa, e antes da gente sair à meia-noite para ir fazer o evangelismo no centro de São Paulo, eu lembro-me que fiz uma oração. Falei: Senhor, nos cubra com teu sangue, nos leva em paz, nos traga em paz, e todas as pessoas que pegarem o panfleto, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa conceder vitória, salvar, restaurar. E saímos. Fomos evangelizar meia-noite no centro de São Paulo. Começamos a entregar panfletos. Era por volta das 2 horas da madrugada.
eu vi uma cena que me chocou. Eu estava paletó e gravata, camisa branca, gravata vermelha, pastinha cheia de folhetos, quando de repente atravessamos uma rua atrás do terminal Estação da Luz. Atravessamos uma rua para evangelizar próximo de um bar. Aí vem atravessando a rua uma mulher abraçada com um cidadão e vem saindo do bar um rapaz. Aí esta mulher pegou, abraçada com um cidadão, aquele rapaz veio ao encontro deles, ele puxou de uma faca e saqueou o homem que estava com aquela mulher, abraçou a mulher e saíram os dois andando e dando risada. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar, de paletó e gravata a essa hora da madrugada? Comecei a caminhar e falei, Deus, se tu está comigo nesse negócio, eu quero um sinal ainda essa madrugada. E saímos evangelizando. Quando passamos ali próximo da Praça da República, vinha um grupo de jovens, não eram brasileiros, pareciam ser argentinos, não sei, falavam espanhol, e eu não falava uma palavra em espanhol, e aqueles jovens chegaram e nós começamos a entregar os folhetos, mas ninguém falava espanhol, nem eu, nem Eide, nem José Carlos. Aí um olhando para o outro, e de repente eu comecei a conversar com os jovens, e eles assustados, olhou para mim assim, arregalou os olhos. E para mim eu estava falando em português, e eles estavam entendendo, mas eu estava falando em espanhol com eles, sem saber uma palavra em espanhol. Dá para entender isso? Oh, irmãos, tu não entende o que é Deus. Tu não sabe quem é Deus. Deus pode. O milagre que você precisa, Deus pode. Tem um amigo meu que ele é analfabeto, o pastor Moisés. É analfabeto, não sabe distinguir uma letra. Não sabe o que é um O. Analfabeto. E ele sonhava em ser batizado no Espírito Santo. E o Senhor falava para ele, filho, vou te levar nos 4 cantos da terra, eu vou te abençoar. Ele recebeu um convite, um pastor viu ele, gostou dele, falou assim, rapaz, eu vou te levar para pregar na América. Aí ajudou ele, foi lá, tirou o passaporte dele, tirou a passagem para ele, e foram para a América, mas ele não era batizado no Espírito Santo, mas tinha uma graça para falar. E quando ele chega na América, o avião pousa, que ele sai e pisa em solo americano, ele abre a boca e começa a falar inglês. Começa a falar inglês. Todo lugar que ele chega, ele pisa o pé na terra, ele começa a falar no idioma daquela terra. Oi, irmãos. Quem colocou o idioma nos lábios do ser humano foi o Senhor. Ele é dono de todos os idiomas e dialetos que existem. Está entendendo? Ele pode te colocar no lugar mais alto do pódio. Ele pode honrar você de uma forma estrondosa. Só depende de você. Só depende de você. Eu quero orar por vocês que estão aqui à frente. Algumas coisas na vida de vocês vai mudar. A ansiedade, a vontade de crescer espiritualmente, a vontade de crescer no reino, a vontade de aprender a palavra do Senhor com mais profundidade, a vontade de entender os mistérios de Deus vai começar a crescer dentro de você como um vulcão em erupção, em ponto de explodir. E o Senhor vai preparar vocês para o momento certo. E quando vocês estiverem preparados, pode ter certeza que Deus vai abrir os lábios de vocês de uma forma estrondosa. Pastor, Deus faz isso e muito mais. Aleluia. Aleluia. Se você estivesse comigo lá no estado de Alagoas, lá em Maceió, em Alagoas, se você estivesse comigo lá, algo estrondoso, eu nunca vi um negócio desse acontecer. Todos nós na sala depois do culto, a esposa do presbítero José preparando um café lá na cozinha, a bebê dela no colo de 3 meses, ela preparando um café. Daqui a pouco Deus toma ela e ela vem marchando até a sala, aponta o dedo para um evangelista e repreende ele: homem, não tenho eu me agradado da tua posição. O evangelista fechou a cara: isso não é para mim. A cara dele dizia tudo. Ele fecha a cara e ela
entrega a mensagem e ela volta falando em línguas estranhas para terminar de passar o café. E ela está terminando de passar o café para servir os irmãos. Daqui a pouco Deus toma ela e ela vem marchando de novo. Ela chega na porta da sala, entre a cozinha e a sala, e Deus em línguas estranhas falando com aquele irmão, aquele evangelista. De repente a irmã cessa, para de falar, e Deus abre a boca de uma criança de 3 meses. Homem, sou eu, por que duvidas? Irmãos, tu não sabe o poder que esse Deus tem. Deus não te chamou para ficar sentado, Deus te chamou para causar uma revolução dentro desta pátria. Acredite. Deus te chamou para causar uma revolução dentro desta pátria. Só depende de você. Só depende de você. Mas para tudo há um preço. Não é de mãos beijadas, para tudo há um preço. Para tudo há um preço. Você precisa ter contato com o céu. Você precisa ter contato com Deus. Nós precisamos às vezes nos ausentar das redes sociais e gastar mais o nosso tempo lá no altar da nossa casa, falando com Deus. A única coisa que aproxima o homem de Deus é a oração. É a oração que nos deixa próximo. É a oração que nos mantém próximo dele. É a oração que nos faz ter comunhão com ele. Eu estava na minha casa orando. Comecei a orar, era 11 horas da manhã. E estava orando, falei, Deus, eu preciso de milagre, me ajuda, me ouça. Era 2 horas da tarde, eu ainda estava orando. 3 horas da tarde eu estava de joelho no chão. 4 horas da tarde eu estava desesperado. 5 horas da tarde eu gritei em alto e bom som, Deus, onde tu estás? Por que não me escuta? Eu não sinto a tua presença. Uma voz suave e meiga falou bem no meu ouvido direito: perseverai na oração. E eu perseverei na oração. Eram 7 horas da noite. O quarto estava todo escuro, luz apagada, e eu clamando ao Senhor, quando de repente um clarão desceu do meu lado direito. Uma mão pegou no meu ombro e falou comigo: meu filho, eu escutei a tua oração, e sobre a tua vida eu coloco o ministério da palavra, e tu serás uma bênção. Aleluia. Oh, irmãos, nós precisamos ter esse amor para as coisas de Deus. O desejo tem que consumir você. A vontade de vencer tem que consumir você de dentro para fora. Está entendendo? Aleluia. 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 Não desista do seu sonho. Não desista daquilo que o teu coração almeja. Eu estou falando isso em 2 aspectos: o físico e o espiritual. No espiritual você nunca desista. Deus, eu quero. Enquanto tu não me abençoar, eu não largo o Senhor. Aleluia. Está entendendo? E no aspecto físico, aquilo que você sonha, o teu sonho precisa consumir você por dentro. Aleluia! A sua vontade de vencer tem que consumir você por dentro. Pastor, é impossível. Eu não sou nativo da terra. Quem disse que não é? Quem disse que é impossível? Tudo é possível ao que crê. Deus vai honrar a tua fé, acredite. Aleluia. Deus está na casa, acredite nisso. Se coloque de pé, toda a igreja. Se coloque de pé, porque o Espírito de Deus está mandando
para esse povo, profetiza para esse povo. E o Espírito de Deus que está mandando eu profetizar para você diz estas palavras: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Recebam esta virtude agora. Receba esta virtude. Receba esta virtude. Receba esta virtude. Se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, abra a boca e comece a adorar Tua
receber aquilo que Deus veio trazer para a sua vida neste lugar. Eu creio, pastor, que foi derramado essas 3 unções aqui. Eu sinto no meu coração. Havia um clamor há muito tempo para que Deus trouxesse algo. Deus sabe. E eu creio que hoje foi um divisor de águas na vida de muitas pessoas aqui. Aqueles que deram crédito à palavra de Deus. Eu falei sobre o princípio da honra. O princípio da honra é dar crédito àquele que pode liberar. Um homem autorizado, uma mulher de Deus, quando sobe num lugar, ele tem o poder de liberar uma palavra de vida para as nossas vidas. E aonde nós damos honra e crédito à honra de Deus, porque Ele disse que Ele honra aqueles que o honram. Eu creio, pastor, que aqueles que entenderam essa palavra, eles receberam essa honra que veio de Deus sobre a vida deles. Pastor, eu estou muito tocado porque Deus tem falado comigo e com a minha esposa. Nós temos ido em alguns lugares, só que é difícil. Às vezes eu chego em alguns países e a língua, tudo é difícil. E a gente quer dar mais e não consegue. O Espírito Santo me fez lembrar de algo. Eu sentado ali na cadeira quando o Senhor estava falando que Deus estava dando. Aleluia. Para algumas palavras, para algumas pessoas, Ele estava derramando. Porque Ele é poderoso. E já é a segunda vez que pessoas falam isso. Uma vez foi em Espanha. Você lembra de um retiro, aquela irmã? Deus está me dando capacidade de falar em outros idiomas. E eu saí do aeroporto de França, nós estávamos em Paris, nós estávamos para entrar no avião. Eu falei, eu estou ficando doido. E aí o piloto começou a falar com a gente, e o copiloto ali, eu comecei a entender tudo que ele falava. Ele estava falando em francês, eu não sei francês, mas eu não conseguia falar. E eu entendi tudo. Eu não sei te explicar, é uma clareza tremenda. Eu ouvi ele falando em francês, mas eu entendi o que ele estava falando. É uma coisa natural. Você não ouve ele falar na sua língua, você ouve ele falar em francês, mas o seu entendimento era uma transformação aqui dentro, uma coisa é de Deus. Eu falei, é de Deus. E naquele mesmo momento eu falei, agora está falando para você deixar sua mala aqui, está falando para a gente entrar, e os primeiros lugares são os nossos. Ele falou 1, 2, 3, e 1, 2, 3. Então ele falou ali, e eu falei, meu Deus, mas... E já é a terceira vez que isso acontece. E Deus sabe. E às vezes é uma dificuldade. Nós ministramos às vezes lá em França. E às vezes as pessoas vêm conversar com a gente, confessar com a gente. E às vezes precisa chamar um intérprete. E às vezes a pessoa não quer falar perto do intérprete. E eu creio que Deus fez algo sobrenatural na vida de muita gente. Nas nossas vidas também, na minha vida. Eu creio, pastor, que Deus está falando sobre coisas poderosas. E você que está aqui hoje, que teve esse entendimento, principalmente aqueles que estão se colocando aqui diante do Senhor, como o pastor falou, não é fácil, mas Deus, Ele garante. Não é fácil, às vezes dá vontade de parar, pastor. Não é fácil. São acusações, são tantas coisas, lutas, dificuldade financeira, mas Deus fala assim, não para, não para. Então eu falo para você as mesmas palavras que Jesus disse: filhinhos, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, amém? Feche seus olhos neste momento, coloque a mão no seu coração. Pai, eu creio que a tua semente, a tua palavra é uma boa semente, e ela foi lançada das nossas vidas através da vida do teu filho. E eu creio que essa boa semente ela vai frutificar, porque há um terreno fértil aqui, Senhor. Há pessoas sedentas, pessoas que estão às vezes inquietas como eu estou, Senhor, pedindo ao Senhor que mostre o que eu devo fazer, porque eu não me conformo, Senhor. E ver tantas pessoas morrendo, perdendo, como muitos estão aqui, Senhor, mas não conseguem dar uma resposta, mas o Senhor é a resposta. E o Senhor nos conduz hoje a um novo nível, um patamar diferente de entendimento.
para que possamos experimentar a perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu creio, Senhor, que algo sobrenatural aconteceu nas nossas vidas aqui hoje. Aleluia! Porque a partir de hoje vai ser diferente em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor.